Bom dia, Cris. Bom dia, amigos da Noroeste FM. Bem, entramos na terceira semana da quarentena e o governo Bolsonaro ainda insiste em ver aplicada a sua política de acabar com o isolamento social, que por enquanto é o único meio conhecido de se conter o contágio do coronavírus. O seu governo ainda continua a minimizar a gravidade da pandemia. Porém, enganam-se aqueles que imaginam ser essa insistência do Bolsonaro em derrubar o isolamento social fruto de algum tipo de ignorância ou estupidez. Como nós temos insistido nas nossas colunas semanais, existe aí um cálculo político, existe aí uma racionalidade econômica nessa insistência do Bolsonaro. E por quê? Desde o surgimento da crise, as decisões do governo elas seguem sempre no sentido de atender completamente os interesses da classe dominante brasileira. Enquanto o Bolsonaro segurou a ajuda social de R$ 600 para os trabalhadores ficarem em casa e assim garantirem o isolamento sem passar necessidade, o Bolsonaro atendeu prontamente o sistema financeiro, caso os bancos, e liberou 1,2 trilhões de reais para garantir a liquidez do sistema financeiro. E também aproveitou o temor dos trabalhadores em perder o emprego e baixou 2 decretos, um de diminuição dos salários e outro de suspensão dos contratos de trabalho. Ambos representam verdadeira expropriação dos trabalhadores, pois sob a justificativa de garantir empregos, essas medidas vão representar, na verdade, verdadeira diminuição dos salários. E o presidente ainda continua a estimular principalmente setores do pequeno e do médio capital, do pequeno e do médio empresariado, a saírem às ruas com o intuito de pressionar governadores e prefeitos a acabar com o isolamento social. Em suma, essa política do Bolsonaro obedece à política de todas as facções da burguesia brasileira. E qual é essa política? É de aproveitar o cenário de desarticulação social agravado pela pandemia para aprofundar um projeto que a gente chama de ultraliberal. Nós temos na presidência da República um governo que nutre verdadeiro ódio ao povo trabalhador. E o seu objetivo é o de aproveitar a pandemia para criar um cenário de caos e assim facilitar aos seus aliados a política de saque e de pilhagem do país. O Bolsonaro representa justamente a ala mais extremista desse projeto ultraliberal. E essa suposta insanidade do Bolsonaro reflete rigorosamente a insanidade desse projeto de destruição nacional, que não é só dele, mas é da classe dominante brasileira. É um projeto racional para quem pouco importa a vida dos pobres e dos trabalhadores, pois estes servem ao olhar da burguesia brasileira para serem sacrificados num altar do lucro e da acumulação do capital. Como afirmamos acima, agora há pouco, o governo Bolsonaro ele representa uma ala extremista desse projeto ultraliberal. Assim, qualquer resistência ou crítica de outros setores burgueses, expressados através de espaços institucionais, como é o caso dos governadores, dos prefeitos, de lideranças do Congresso, do Judiciário e mesmo de setores militares dentro do governo em relação à crise causada pela pandemia, tem sido saudado por setores progressistas da nossa sociedade como algum tipo de manifestação de racionalidade diante de um governo insano. O que a gente não pode é nutrir certas ilusões, né? E perceber, né, é importante a gente ter muito claro que existe um consenso no conjunto da classe dominante brasileira, que é preciso aplicar um duro ajuste de caráter ultraliberal contra as massas trabalhadoras e contra o Brasil. As divergências entre esses grupos da classe dominante, elas existem realmente, mas se limitam à profundidade desse ajuste, ou seja, em qual proporção esse ajuste vai ser aplicado e quais serão os grupos econômicos que mais ganharão com esse projeto de devastação nacional. Nesse sentido, nós trabalhadores não podemos ficar nutrindo qualquer confiança absoluta no Congresso ou nos militares ou no Judiciário, como se eles fossem dotados de algum tipo de racionalidade capaz de deter o projeto do Bolsonaro. Todos esses setores, desde 2016, têm atuado coordenadamente no sentido de aplicar a política de ajuste. Nunca é demais lembrar que esse Congresso, que agora está sob o controle do Rodrigo Maia, foi quem aprovou 2 medidas que a gente também pode considerar como insanas.
a reforma trabalhista, que precarizou ainda mais as condições de trabalho, e a emenda constitucional 95, que limitou o aumento dos gastos públicos por 20 anos. E o reflexo disso nós estamos sentindo hoje no sistema de saúde público, que se mostra incapaz de fazer frente a essa pandemia do coronavírus. Nós temos que sair desse cenário dramático. Aos trabalhadores não resta outro caminho a não ser se organizar e se lutar atualmente dentro dos limites que o isolamento social nos permite. Porém, nós temos que ter uma questão de princípio, né? Que é o de que nós precisamos confiar em nós mesmos, em nossa capacidade organizativa, em nossa capacidade de luta. Essa demonstração de capacidade de organização, algumas comunidades pelo Brasil já vêm demonstrando, e é o caso, inclusive, dos moradores da Vila Boa Vista, que têm se organizado, né, através de comitês de rua, que estão arrecadando alimentos para tentar garantir o isolamento social de famílias que têm passado muita necessidade. Então nós temos que confiar cada vez mais nessa nossa capacidade de organização e de luta. E temos que reconhecer para nós mesmos que a emancipação dos trabalhadores, da exploração, né, de uma exploração que quer primeiro nos matar de fome e agora nos matar pelo coronavírus, bem como a emancipação do Brasil dessa sua condição de um país dependente e subordinado aos interesses de potências estrangeiras, será obra das próprias massas trabalhadoras, né? Não virá nenhum salvador da pátria para salvar o povo brasileiro. Quem vai salvar o povo brasileiro e o Brasil será o próprio povo brasileiro. Então é isso, eu espero que todos estejam bem, vamos garantir o isolamento social, vamos nos organizar, vamos tentar socorrer aquelas famílias do nosso bairro, da nossa comunidade, que estão em maior situação de vulnerabilidade social, e vamos nos manter com saúde, porque depois que essa crise passar, a gente vai precisar ter muita disposição para transformar o Brasil e fazer com que o Brasil siga por um caminho muito diferente desse que nós estamos vendo hoje. Então é isso, obrigado e boa semana a todos.